Questão 10, US 2020.1. É uma questão sobre função, né? E assim, um assunto que ainda causa muita confusão dentro do estudo de função é a questão do estudo do domínio, tá? De uma forma bem grosseira, o domínio são todos os valores que x pode assumir dentro de uma determinada função, tá? Então, como a própria questão vai dizer, ele vai ser o subconjunto mais amplo, né? De um, de um conjunto x, né? Dentro dos números reais. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a questão que diz o seguinte: o domínio de uma função real de variável real, f, é o mais amplo subconjunto x maiúsculo nos reais, tal que para cada x pertencente a esse x maiúsculo, né, x conjunto, f de x é um número real bem definido. Portanto, se x maiúsculo é o domínio da função real de variável real f, definida pela expressão, aí vem a função, tá? F de x é igual a raiz quadrada do logaritmo de x ao quadrado menos 6x mais 6, tudo isso na base 10. Então, tem-se que, aí em cada uma das opções, tem um subconjunto x, tá? Ele quer saber quem é necessariamente esse subconjunto x. O que é que a gente pode dizer? Primeiramente que a função f, ela é do tipo raiz quadrada de um g de x, tá? Eu poderia ser até um pouco mais abrangente, né? Raiz enésima de uma função g aqui, tá? Se esse n é par, o que é que acontece? Obrigatoriamente, a g de x ele tem que ser maior ou igual a zero, tá? Porque não existe esse tipo de raiz com um radicando negativo, tá? Por conta disso, a gente vai dizer o seguinte, que o logaritmo de x ao quadrado menos 6x mais 6, obviamente na base 10, né? Isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Não é, como é que eu posso dizer assim? Não é ser prolixo dizer que se o n for ímpar, a g de x poderia ser qualquer uma, tá? Qualquer uma entre aspas, né? A gente tem que ver como é que é essa estrutura. Mas enfim, tá? Então, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso dizer para determinar o valor desta inequação, né? Eu tenho que pensar muito bem nessa expressão, x ao quadrado menos 6x mais 6. Quais são os valores que ela realmente pode assumir para que eu tenha ali um valor maior ou igual a zero? Vamos lembrar o seguinte, o que é necessário para que um logaritmo seja negativo? Tá? Eu acho que essa é a única coisa que a gente deve pensar, pelo menos a mais imediata, né? Para que um logaritmo seja negativo, o que é que deve acontecer? O logaritmando, né? Vamos dizer o seguinte, logaritmo de b na base a, tá? Isso aqui é um logaritmo bem genérico, tá? Podemos dizer o seguinte, se o b que tem que ser estritamente positivo, tá? Se for negativo, isso aqui nem vai existir, tá? Para que ele seja negativo, esse b tem que estar entre 0 e 1. Tá? Um exemplo bem simples de apresentar para vocês seria o logaritmo de 1 meio na base 2. Tá? O 1 meio ele pode ser escrito como 2 elevados a menos 1. Né? E, de acordo com as propriedades do logaritmo, isso aqui é menos 1 vezes o logaritmo de 2 na base 2. Né? Isso daqui dá igual a 1. E resulta que esse logaritmo vai ser igual a menos 1. Então, para que o logaritmo seja negativo, o logaritmando tem que estar entre 0 e 1. Alguns vão até dizer, não, ele não tem que estar entre 0 e A. Não, isso não depende muito do A, não. Depende mais exatamente do B. A não ser que o A seja também um valor entre 0 e 1. Né? Aí é outra questão. Aqui a gente sabe que a base é 10, né? O nosso Azinho ali, a base do logaritmo, é igual a 10, então isso não vai interferir, tá bom? Então, vamos considerar isso daqui, né?
para ser negativo, o B tem que estar entre 0 e 1. Então, para que ele não seja isso, né, nós podemos apenas dizer que x ao quadrado menos 6x mais 6 tem que ser maior ou igual a 1. Pronto, o B tem que ser estritamente positivo. Se ele não pode estar entre 0 e 1, significa dizer que ele pode ser qualquer valor do 1 em diante. Então, vamos ver. Isso aqui, para deixar da forma reduzida, tem que passar 1 para o primeiro membro. Então, nós vamos ter aí na equação de segundo grau, x ao quadrado menos 6x mais 5 maior ou igual a 0, né? Vamos lá, nós temos o A aqui igual a 1, B igual a menos 6 e C igual a mais 5, né? Então, delta, que é B ao quadrado menos 4AC, vai ser 36, né? Menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1 vezes 5, né? Menos 20. Isso é igual a 16. Pois bem, se o delta é igual a 16, vou separar aqui um pouquinho para não ficar um ao lado do outro, nós vamos ter que x é igual a menos b. Deixa eu só me corrigir uma coisa. Eu estou calculando as raízes da equação de segundo grau, mas aquilo ali não é uma equação de segundo grau, tá? Aquilo ali é uma inequação. Eu estou calculando as raízes porque a partir dela eu vou determinar qual é a solução da inequação, tá? Eu estou dizendo aqui que o x é igual, mas o x não é igual, tá? Isso aqui é só para a gente encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, que é x ao quadrado, escrever até com outra cor, x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0, tá? Eu estou querendo calcular as raízes dessa equação aqui, tá bom? Então, x é igual a menos b, né? Então vai dar mais 6, né? Deixa eu apagar esse menos aqui. Menos 6, né? Que dá 6. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, a raiz quadrada de 16, que é 4, né? Sobre 2 vezes o valor de a, né? 2 vezes 1, 2. Né? Então, seria 6 mais 4, 10, dividido por 2 é 5. E a outra raiz é 6 menos 4, 2, que dividido por 2 dá 1. Né? Então, teríamos aqui 1 e 5 como as raízes, né? E o gráfico de uma função que tem aquela lei de formação seria basicamente assim, né? Mas eu quero os valores, ó, maiores do que 0. Ou seja, são esses valores aqui, ó, menor do que 1 e os valores maiores do que 5. Entre 1 e 5 eu vou bater em valores negativos, aqueles valores que não me interessam, obviamente, eu vou descartá-lo. Então, qual é a minha solução aqui? Minha solução é que o x tem que estar nesse intervalo aqui, né? Eu não vou usar essa notação, a notação que tem no leitor de um livro de cálculo 1, mas vou usar a notação que é muito comum, utilizada no ensino médio, né? Que é o seguinte, esses valores de x, que eu vou chamar aqui de domínio, é quem? É todo e qualquer valor real de x, tal que o x é menor ou igual a 1, né? E maior ou igual a 5, tá? E a solução que mais se assemelha a essa que eu acabei de escrever é justamente o item A, né? Traz a notação exatamente igual, né? A diferença é que ele usou aqui o símbolo de união, tá certo? É claro que eu falei mais do que necessário aqui para a gente resolver essa questão, mas eu creio que não tenha sido prolixo demais, né? Eu acho que eu tentei ser o mais didático possível. Bom, gente, se surgiu alguma dúvida, escreva aí nos comentários que a gente vai tentar, na medida do possível, tentar ajudar vocês. Essa semana vai ser difícil a gente ter uma regularidade de vídeos, afinal eu começo a dar aulas à noite, eu continuo trabalhando no período de manhã e à tarde, apesar da pandemia, por incrível que pareça, eu vou trabalhar de forma presencial, não dando aula, obviamente, mas
mas isso vai me tirar bastante tempo para dar sequência a esse canal por hora. Mas na medida do possível vai saindo os vídeos no canais regularmente a partir das 8 horas, tá bom? Eu agradeço a paciência de cada um de vocês e até o próximo vídeo.